Olá, eu sou Liboni e eu sou diletante profissional. Quando teve eleição ano passado, eu sempre achei assim que pode ficar pior, tal, mas assim tinha um limite, tinha um piso isso. E eu vou dizer que eu nunca imaginei uma situação tão terrível como a gente está vendo. E a gente passou aí praticamente 5 meses só de erro após erro, nada andando, o país numa paralisia e num suspense e num clima assim de que nada se resolve, que nada anda, que nada acontece e que tudo sai errado e que tudo piora e que tudo é horrível, que nada é desesperador, é desesperador. Daí o nosso presidente aí divulgou aí nos grupos de WhatsApp um texto de alguém, já até descobriram a autoria, sei lá, não vem ao caso, em que fala que o Brasil é um país ingovernável, que a Câmara está dificultando e que o Bolsonaro, blá 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 blá. E assim, eu tendo a concordar com algumas partes em que o Brasil ele ficou ingovernável. Se a gente pensar, ele era governável até um tempo atrás porque se fazia o jogo da Câmara dos Deputados e do Senado. Você dava um cargo para lá, um cargo para cá, uma verba para lá, uma verba para cá, ia comprando as pessoas e os partidos iam se acertando ali no quanto cada um ganhava e votavam as coisas e o Brasil andava. Quando esse jogo da compra deu uma rompida, com todos os escândalos de corrupção e tudo mais, e com o lance da Dilma, que eu ainda tenho para mim que talvez a Dilma tenha caído porque ela não. Ela quis tentar fechar algumas torneiras. E ela quis tentar fechar as torneiras erradas da corrupção e talvez por isso que as portas fecharam para ela. Mas ali a situação desandou no país de um jeito que parece irreversível. A gente teve aí uma nova eleição que trouxe um grupo de uma renovação grande à Câmara dos Deputados e do Senado. E esse grupo novo, ele vem assim sedento não para resolver as coisas, sedento não para ajudar o país, sedento não para fazer nada de útil. Eles vêm sedentos para fazer um negócio que às vezes o Emílio do Pânico na rádio fala que é render o bloco. O cara quer render o bloco, o cara quer clique, o cara quer publicidade, o cara quer tá ali. Ele quer continuar fazendo o papel que ele era antes de ser político, um influenciador político. E essas forças, todas aleatórias, que não seguem nenhuma para um caminho, elas estão causando um caos tremendo, porque o governo ele não consegue controlar, a Câmara em si é incontrolável, o que seria o centrão ali que faria andar o país, ele é movido a dinheiro e a corrupção e a indicação de cargos que geram dinheiro e corrupção. E parece que isso não está rolando a princípio, né? Você tem aquelas indicações, você tem aqueles ministros maravilhosos lá que a gente vê aí que o Bolsonaro colocou e que não são que assim, vamos dizer assim, os ministros anteriores que eram horríveis e que roubavam e tudo mais, eles tinham uma função que não era fazer o papel deles de ministro, era roubar e fazer o partido votar o que o presidente queria. Eles tinham essa função de articulação, vamos assim dizer. E esses novos eles estão lá não conseguindo fazer nada e não conseguindo, sei lá, enfim. E daí essa crise institucional ela tá tão grande, ela tá tão violenta, ela tá tão virulenta que começa a surgir aquelas soluções mágicas da cartola. Tanto num viés autoritário como fecha o parlamento, fecha o Supremo Tribunal, quanto num viés meio muda tudo, que é o tal do parlamentarismo. O parlamentarismo ele vem sendo cada vez mais falado, cada vez mais citado, cada vez mais
colocado em pauta. O parlamentarismo, na prática, ele seria uma eleição indireta para um governante, para um executivo. Você teria ali os deputados e eles escolheriam lá um primeiro-ministro numa votação, ou, como é na Inglaterra, uma votação direta para o primeiro-ministro. Mas esse primeiro-ministro ele não tem tanta estabilidade quanto um presidente. Se o governo não está andando, a Câmara vai, dissolve o gabinete do primeiro-ministro e coloca um novo. Não tem um trauma institucional tão pesado quanto o impeachment, quanto essas desmontagens de presidentes e passagem para vice, etc. e tal. Então, daí as pessoas vão falando, o parlamentarismo vai ser melhor, os deputados vão lá, escolhem o primeiro-ministro, e daí vai estar tudo alinhado, vai seguir à vontade, vai ser um primeiro-ministro que tem articulação dentro do governo, dentro da Câmara, e tudo vai funcionar. O que a gente esquece é que quando a gente pensa em parlamentarismo, a gente pensa nessas referências europeias que a gente tem, nesses grandes homens, Winston Churchill e tal. Mas na verdade, o nosso parlamentarismo, o que a gente ia receber? A gente ia receber um Churchill, a gente ia receber um Rodrigo Maia. Rodrigo Maia ia ser um não um presidente, não um primeiro-ministro, mas de fato um governante do país, com todos os poderes, mais do que ele já tem hoje, como presidente da Câmara. E quando você vai para um caminho desse, e você pega um cara como o Rodrigo Maia, que de fato hoje ele é uma coisa assim violenta, né? Um dos grandes empecilhos para o Brasil funcionar é esse cara. E você olha qual que é a votação dele, ele teve 74 mil votos na eleição passada. 74 mil pessoas votaram. É assim, é menos que é um município do interior, é um município pequeno, elegeram ele. Isso porque ele já era um cara de projeção, ele já era um presidente da Câmara, ele já se lançou com uma campanha falsa de pré-candidato à presidência para conseguir mais votos como candidato de deputado. Então, é um cara com uma representatividade bem baixa. E esse é um tipo de cara que ia virar um primeiro-ministro. E tem uma gravidade maior nessa representatividade baixa, que é o seguinte: o deputado, quando a gente vota com o presidente, você fica com aquilo, né, na cabeça. Você defendeu aquele presidente, você brigou, você tem o presidente ele consegue mover paixões. Ele consegue criar fanatismo, ele consegue criar, e isso pode ser ruim, mas também é bom, porque o cara ele acompanha mais o presidente, ele se interessa mais pelo cara, ele pensa mais na hora de votar e não votar. E não estou dizendo que é perfeito, que dê certo, mas assim, você tem um sentimento mais próximo do negócio. Enquanto um deputado, quem são os eleitores do Rodrigo Maia? Quem eram os eleitores do Cunha? Não tem ninguém que saia por aí e fala, nossa, eu sou mó fã do Rodrigo Maia. Puta, Cunha é meu herói. Cunha livre, Cunha tá sendo injustiçado. Não tem. Porque o deputado, ele é essa figura sorrateira que vai e consegue os votos ali para o partido, consegue uns votos ali numa comunidade ou com alguma base X, se elege com poucos votos e consegue ganhar uma projeção e um poder gigante. E se a gente entrasse no regime parlamentarista, esse cara teria um poder muito maior. E o regime parlamentarista, basicamente, é voltar para o que a gente tinha do governo dos conchavos. Que o primeiro-ministro ele vai estar em conchavo com a Câmara, ele vai dar o que a Câmara quer, a Câmara vai votar o que ele quer, e, de novo, a gente vai se fuder. Ah, mas o que você está sugerindo, então? Puta, cara, eu não sei. Sinceramente, eu sempre ouvi falar nos noticiários, nos comentários e etc.,
que as instituições no Brasil eram fortes, que a gente não podia, que a gente não precisava se preocupar, que por pior que fosse, as instituições no Brasil aguentavam. O fato é que a gente foi bicando e bicando e atacando e mordiscando e arrancando pedaço de cada instituição que a gente tinha, de cada instituição que era forte. E o Supremo não presta, a Justiça não presta, a Câmara não presta, o Senado não presta, a mídia não presta, o Executivo não presta, nada presta. E quando você vai e vai arrancando pedaços, e você vai desmanchando essas instituições e elas deixam de ser fortes, o que está segurando esse país hoje? Eu penso muito, tenho pensado cada vez mais nisso. O que está segurando esse país? Para onde a gente está indo? E o que vai acontecer? A gente está numa situação, você pode falar, é uma situação parecida com o Collor, vai rolar um impeachment. Mano, é parecido, mas não é parecido. Primeiro pela velocidade da coisa, né? A velocidade que o Bolsonaro derreteu é muito gigante. Segundo, pela característica atual dessa nova Câmara dos Deputados, por essa coisa de uns interesses pessoais que não são mais só aquele interesse de... Olha, é um pensamento tão horrível esse, na verdade, porque a gente está sentindo falta do cara que falava assim, não, beleza, me dá essa mala de dinheiro aqui, eu roubo esse tanto aqui e eu voto o seu projeto. É disso que a gente está sentindo falta. Porque os caras que estão lá hoje, eles talvez estejam roubando, talvez não sei. Mas assim, o cara ele tá lá e ele tá tentando a fama, ele tá buscando um negócio de um ego. Ele não é mais só aquele deputado sorrateiro que enfiava o dinheiro na cueca e seguia a vida e deixava o país seguir a vida com os bolsos mais leves. Ele é um cara com uma agenda e umas agendas muito loucas. Essa caça ao comunista, essa caça sei lá, essa busca à moralidade, essa busca reacionária do passado. Eu não sei, assim, a gente está numa situação que é meio totalmente sem saída. A situação ela é totalmente sem saída, porque a Câmara não consegue se entrar em consenso, o presidente não consegue se entrar em consenso, o judiciário virou uma piada e a gente não confia mais na mídia. E a gente nunca confiou no mercado, porque o patrão, meu Deus, né? O patrão é sempre o pior as piores das pessoas, porque a gente trabalha e a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente é castigado sempre. Então eu não sei. Daí eu queria compartilhar esse pensamento meio louco e sem sentido e sem finalidade, porque é isso. Se alguém souber, se alguém tiver um palpite do que vai acontecer, o que pode acontecer, o que deveria acontecer, fala aí. E eu sei que tem essa outra questão esquizofrênica de que o Bolsonaro está tentando articular uma manifestação a favor dele pro dia 26. E pelo amor de Deus, se alguém tem coragem de ir lá e fazer uma manifestação a favor desse cara, com todas essas barbaridades, assim, se sobrou alguém ainda, eu não sei lá. Por quê? Se você tá ouvindo isso, você pensa, você tá assim convicto, não, eu vou na manifestação para Bolsonaro, fala aí por quê, porque eu também tô querendo entender. Eu aceitava antes quando a pessoa era contra o PT, eu aceitava antes quando a pessoa era contra tudo isso aí, mas assim, o cara chega e não acertou um tiro em 5 meses. Puta que pariu, hein? Que militar da porra a gente pegou. Sei lá. Beleza. Obrigado aí pela paciência e até mais.